Querido irmão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. É um salmo que eu guardei com muito carinho, irmãos, para a reflexão desse dia. Eu evitei fazer leitura dele, fazer leitura responsiva, qualquer outra afirmação acerca desse salmo, porque eu guardei ele com muito carinho, para pensarmos na noite de hoje à luz das verdades do salmista. E eu quero convidar você a perceber comigo aquilo que Deus tem para falar comigo e com você na noite de hoje. E o tema da mensagem de hoje é a esperança de um novo tempo. A esperança que vem em um novo tempo. E o salmista diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O salmista traz aqui, amados, uma expressão muito séria e muito agradável de se pensar. Ele fala da restauração. E depois de um tempo de pandemia, 6 meses praticamente isolados dessa convivência, dessa presença aqui no templo, hoje o Senhor está, dadas as devidas proporções, nos restaurando, nos possibilitando estar juntos de novo. E por isso eu guardei esse texto com muito carinho para pensar com você, pois ele traz algumas orientações muito importantes. Quando nós pensamos em esperança, e temos pensado ao longo dos domingos sobre essa palavra, muitas palavras como restauração, palavras como bênção, palavras como promessas, elas quase que se tornam sinônimas de esperança para nós. E esse sinônimo, ele se torna tão real em nós porque nós estamos aguardando o cumprir das promessas e das verdades bíblicas da palavra de Deus nas nossas vidas. Por isso temos esperança. A nossa esperança, e eu já falei aqui, que a esperança aqui não é uma atitude passiva, mas é a convicção daquilo que Deus está fazendo em nós. Ela é a certeza de que a palavra de Deus se cumprirá, a certeza de que a palavra de Deus vai trazer sobre mim e sobre você as bênçãos de Deus prometidas. Mas nós precisamos entender a esperança ao longo de um período extremamente complicado, período que assemelhamos ao cativeiro. E o povo de Israel precisou viver o cativeiro, precisou passar um tempo pelo cativeiro por conta dos seus erros. E dadas as devidas proporções, nós podemos dizer que o coronavírus foi nesse tempo, nesse ano de 2020, o cativeiro de muita gente. Precisamos reaprender, foi necessário repensar algumas coisas, foi necessário recolocar algumas bases, foi necessário repensar as nossas relações pessoais, as nossas relações sociais, repensar a nossa forma de ser igreja, repensar a nossa forma de servir ao Senhor. Tudo está sendo repensado e recolocado. Tanto que os irmãos estão aqui todos sentados de máscara, não dá nem para ver o sorriso dos irmãos, né? Mas eu sei que tudo isso faz parte de um novo tempo. Mas uma coisa que precisamos ter em mente é entender que o cativeiro, ele é, antes de tudo, como foi na vida do povo de Israel, e muitas das vezes é nesse tempo, na vida do povo de Deus, um instrumento de Deus para trazer juízo sobre o povo. E é tão importante perceber isso, perceber que o cativeiro é a forma com a qual Deus trabalha o seu povo, como o oleiro amassa o barro, como Deus vai trazendo juízo sobre o seu povo e também trazendo o povo de volta ao centro da sua vontade. Entender isso é tão importante quanto entender a verdade de que todo cativeiro não dura para sempre. O cativeiro não é algo eterno. Ele não é ad eterno, ele é algo que tem tempo, ele acaba, todo cativeiro acaba, todo cativeiro tem fim, todo cativeiro tem restauração. E a restauração passa normalmente por 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto do arrependimento. O povo vai para o cativeiro, e aqui o salmista fala do povo de Israel que foi para o cativeiro babilônico.
E lá no cativeiro o povo então se arrepende, o povo pede perdão a Deus, e então há aqui então uma promessa de restauração. Deixa eu dizer isso a você nessa noite, você que nos assiste, você que está aqui comigo. Todo cativeiro tem fim, mas para que ele tenha fim, nós precisamos nos colocar no centro da vontade de Deus, nos arrependendo, nos confessando os nossos pecados, e então a promessa de restauração. O Salmo 126, ele tem um salmo paralelo, que é o Salmo de número 85. E aí, o Salmo 85 é escrito pelos coraitas, os filhos de Corá, e eles começam dizendo o seguinte: foste favorável à tua terra, ó Senhor, e trouxestes restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Ou seja, percebendo o Salmo 126 e percebendo o Salmo 85, que são salmos que estão dentro do mesmo contexto, são paralelos, contexto onde o povo está sendo restaurado do cativeiro babilônico, nós vemos o seguinte: Deus trouxe restauração, Deus trouxe renovo, Deus trouxe um novo tempo ao povo. E isso porque o cativeiro, amados, precisamos ter isso em mente, todo cativeiro tem fim. O salmista está retratando o sentimento do coração do povo, daqueles que estão sendo restaurados. E a promessa de restauração de Deus, amados, ela é tremenda ao longo de todo o compêndio bíblico, de todas as narrativas bíblicas. Os profetas, o profeta como Isaías, profetizou acerca da restauração do povo do cativeiro babilônico. Lá em Isaías 11:11, Isaías declara o seguinte: naquele dia o Senhor estenderá o braço vez, para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. A restauração é uma promessa bíblica. Deus vai restaurar o seu povo, e todos nós agora aguardamos não uma restauração terrena, humana, como o povo de Israel aguardava, mas já aguardamos a restauração final, que é o cumprimento da promessa final, que é a recepção no reinado de Cristo, no reinado eterno, aonde Deus vai trazer sobre nós o seu cuidado, trazer sobre nós a plenitude dos tempos. Nós aguardamos isso. Mas até lá, Deus também vai trabalhando, restaurando o seu povo, restaurando a igreja, restaurando esse tempo que temos novamente para vivermos como igreja. E junto da restauração, junto do fim do cativeiro, há promessas que se cumprirão e se realizarão. Deus não apenas promete restaurar o povo, mas Deus também cumprirá as suas promessas. Lá em Sofonias, profeta, capítulo 3, verso 20, diz assim: naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa, e eu lhes darei a honra e o louvor entre todos os povos da terra. E quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Por isso, o salmista aqui no verso 1 declara: quando o Senhor nos trouxe de volta. O salmista está reconhecendo o seguinte, amados: há uma promessa de Deus, há uma verdade de Deus de restauração, uma palavra de Deus, e sabendo disso, o salmista reconhece o seguinte: olha, é Deus quem faz. As nossas vidas está sob o controle absoluto de Deus. É Deus quem conduz a nossa vida. É Deus quem conduz a história. É Deus quem conduz o tempo. A história não está correndo ao acaso. Deus continua sendo o Senhor da história. Deus continua sendo o Senhor do tempo. Deus continua sendo o Senhor de toda a humanidade, de tudo. E se Deus desejar, Ele dá fim nessa pandemia, Ele dá fim em tudo. Mas Deus está com as rédeas da história em suas mãos. Deus não falha. Hoje, na EBD de manhã, eu citava uma frase de Charles Spurgeon, chamado de o pai dos pregadores, o príncipe dos pregadores, que diz que Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. O salmista reconhece, olha, quando o Senhor nos trouxe, quando o Senhor trouxe os cativos de volta, amados, quem está nos trazendo de volta nesse tempo é o Senhor. Foi o Senhor quem parou a história. Foi o Senhor que chamou eu e você para, no nosso íntimo, na nossa individualidade, entrar num concerto com Ele. Lá, a partir do dia 15 de março, chamou cada servo dEle para poder se colocar na presença dEle, para poder se endireitar naquilo. E aqueles que ouviram a voz de Deus colherão
e estão colhendo os frutos de ouvir a voz do Senhor. É Deus quem está controlando a história. E agora é o Senhor que está nos trazendo de volta, e graças a Deus por isso. Graças a Deus hoje eu estou pregando tendo a câmera e os irmãos, olha que coisa boa. Mas Deus nos trouxe de volta, porque nesse processo, amados, Deus vai tratando o nosso coração, Deus vai tratando as nossas vidas para sermos melhores, porque dentro da restauração, dentro do cativeiro que tem fim, há uma promessa de restauração. Por isso nós podemos declarar, não apenas que o tempo do cativeiro, e o cativeiro pode ser simbolizado com muitas coisas, assim como o salmista fala do cativeiro babilônico. Ele tem fim, mas de que acima de tudo há uma promessa de restauração. Há uma promessa de transformação de vida. Há uma promessa de esperança para aqueles que depositam a sua fé no Senhor. Deus prometeu, naquele tempo, restaurar o povo de Israel do cativeiro. E o cativeiro não foi algo fácil. Se você vai ler o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, Jeremias é ordenado pelo Senhor para escrever uma carta em nome de Deus aos que estavam cativos na Babilônia. E naquele tempo, fazendo aqui um parênteses para os irmãos entenderem o contexto, os falsos profetas diziam que o cativeiro seria breve. E Jeremias começa a sua carta em nome do Senhor dizendo que o cativeiro duraria 70 anos. O cativeiro seria demorado. Mas Deus diz o seguinte, olha, mesmo demorando, há uma promessa de restauração. E lá no verso 14, Deus declara assim, através do profeta Jeremias, Jeremias 29, 14. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Os trarei de volta do cativeiro. Os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Promessa de restauração, amados, tem com encontrar-se na presença do Senhor. Promessa de restauração tem a ver com estar cheio do Espírito Santo de Deus, de estar na presença de Deus. Sabe por quê, queridos? Deus não nos abandona em tempos difíceis. Mais do que isso, promete restauração plena, promete novidade de vida. Deus promete frutos abundantes, mesmo em tempos adversos. Amados, Deus não nos abandonou à própria sorte. Deus não abandonou você. Deus não deixou a sua casa. Deus não permitiu que fôssemos vítimas do acaso, pois Ele é Senhor das nossas histórias. Deus continua sendo o Senhor de tudo. Deus continua controlando tudo. E ainda que alguém precisasse encontrar-se com o Senhor, há a promessa de que nós não sofreríamos a segunda morte, seríamos plenamente restaurados. Para nós a morte não é o fim. Ela é apenas a oportunidade de se encontrar com o sumo pastor. Por isso, nem a morte nós precisamos temer. Mas nós não podemos usar dessa desculpa para ser negligentes. Precisamos ser conscientes e tomar todas as medidas de segurança. Por isso, amados, podemos ter esperança em um novo tempo. E a primeira coisa que o salmista ensina para mim e para você, que esse povo que vem do cativeiro percebe, é que temos esperança de um novo tempo em um Deus que dá e realiza sonhos. O salmista vai dizer o seguinte, olha, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, a parte B do verso 1 diz, foi como um sonho. Ou em algumas versões, a versão que eu gosto mais, que é João Ferreira de Almeida, para esse versículo diz, estávamos como os que sonham. E quem sonha, amados, tem uma característica. Quem sonha vive além da realidade. Quem sonha parece que está com a cabeça no mundo das nuvens, né? Quando um sonho brota no nosso coração, a gente pensa naquilo, a gente trabalha por aquilo, nós lutamos por aquilo, investimos tempo naquilo, oramos por aquilo. E aí o salmista vai dizer o seguinte, olha, quando Deus fez, foi como se estivéssemos sonhando, era inacreditável. E essa expressão vai indicar o quanto os israelitas ficaram maravilhados com o cumprir das promessas de Deus. Promessa da restauração dando ao povo que estava sofrendo o castigo. Agora Deus dá novos motivos para sonhar. E esse povo que estava sofrendo o castigo, narra o seu sentimento lá no Salmo 137. O salmista no Salmo 137, versos de 1 a 7, diz assim, observem a diferença.
Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha língua direita, que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Até aí. O salmista no verso 130, capítulo 137 está dizendo o seguinte: olha, quando nós estávamos presos, nós não tínhamos motivo de cantar, nós não tínhamos motivos de se alegrar, nós só tínhamos tristeza em nosso coração. E agora ele está dizendo o seguinte: mas quando Deus agiu, há um sonho, há novidade de vida, há esperança. Amados, nós servimos a um Deus que dá sonhos a cada um de nós. Mas além de dar sonhos, é um Deus que realiza os sonhos. Deus faz além do que nós podemos crer e imaginar. Diante dessa comparação do Salmo 137, que está no mesmo contexto do Salmo 126, nós podemos perceber que a tristeza do Salmo 137 é dissipada e agora há esperança. Talvez você que me ouve nessa noite, você que está aqui, tenha motivos de entristecer o seu coração, motivos que entristecem a sua vida. Saiba do seguinte: quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, o Senhor se encarrega de nos dar sonhos, mas de realizá-los também. Deus não nos faz como lunáticos. Deus não nos faz como aqueles que não têm uma razão. A nossa razão é o Senhor e a nossa esperança está no Senhor. Por isso os nossos sonhos devem estar depositados aos pés do Senhor. Sonhar os sonhos de Deus, amados, sonhar aquilo que Deus tem para nós não vai nos isentar das lutas. Essa é uma verdade. Muito pelo contrário, quando sonhamos os sonhos de Deus, as lutas se levantam. Mas essas lutas, elas não serão o fim, muito pelo contrário. Porque o Deus que nos dá o sonho é o Deus que nos garante a realização dele. É Deus quem vai estar à nossa frente, é Deus quem vai abrir os caminhos, é Deus quem vai abrir as oportunidades, é Deus quem vai direcionar cada lugar, cada caminho, cada porta, cada oportunidade, pois os sonhos que Deus dá, o próprio Deus realiza. Quando Deus dá um sonho para alguém, Ele mesmo se encarrega de nos ajudar a realizar. Por isso precisamos sonhar os sonhos que Deus tem para o nosso coração. José foi um exemplo desses, dos que sonharam os sonhos de Deus. José teve um sonho. Esse sonho o colocou numa batalha terrível. Foi odiado pelos seus irmãos, pela sua família, foi vendido, foi escravo, sofreu. Mas lá em Gênesis 42, 9, a parte A do texto diz assim: lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões. Quando José viu seus irmãos se dobrando na sua presença, ele se lembrou dos sonhos que Deus o havia dado. Amados, quando Deus dá um sonho para mim e para você, Ele se encarrega de cumprir. E nós nos lembramos das orações que fizemos pedindo ao Senhor: Senhor, me ajude a realizar. O próprio Deus se encarrega de mostrar que Ele é fiel. Sabe por quê, amados? Para sonhar os sonhos de Deus é preciso estar cheio do Espírito Santo. Não dá para sonhar os sonhos de Deus na carne. Não dá para sonhar os sonhos de Deus vivendo uma vida de pecado. Não dá para sonhar os sonhos de Deus vivendo longe do Deus que dá sonhos. E sonho aqui, amados, é muito mais do que a produção mental de projeções numa noite de descanso. Sonhos aqui têm a ver com as motivações que Deus coloca em nosso coração. Os sonhos que Deus dá não são apenas desejos materialistas humanos, são produzidos nos corações daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Os sonhos de Deus são a prova da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Pois só reconhece a verdadeira ação de Deus em sua vida aquele que está cheio do Espírito Santo. Pois sonhar nada tem a ver com a idade.
Todo adolescente é sonhador, né? Eu já fui adolescente, por mais que ainda pareça né? Há quem diga que não, mas todo adolescente é sonhador. Tem os sonhos de vida, sonhos de carreira, todo mundo sonha. E quando a gente olha, lá vai o sonhador. Mas, amados, sonhar os sonhos de Deus é fruto da presença do Espírito Santo. Lá em Atos 2, verso 17, diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Que no capítulo 2 está se referindo à promessa do profeta Joel, do momento em Pentecostes, lá quando houve o derramamento do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo até os velhos, que eram considerados aqueles que não tinham mais perspectiva de vida. O texto vai dizer, eles terão sonhos. Amados, sonhemos os sonhos de Deus, porque aquele que se permite encher pelo Espírito pode viver como os que sonham, pois Deus é a garantia da realização. Quando sonhamos os sonhos de Deus, quando os nossos projetos estão no altar do Senhor, Deus é a garantia da realização deles. E é onde Deus realiza a paz, a segurança, a esperança. A segunda coisa que eu quero pensar com você é que a esperança de um novo tempo é possível porque Deus nos devolve a alegria. Versos 2 e 3 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Amados, a alegria da vida cristã, de ser o povo de Deus, não é algo para qualquer pessoa, não é uma fórmula, não é um método, mas ela está reservada para um grupo de pessoas. Quem são eles? Aqueles que se renderam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A estes é prometida a alegria da vida cristã. A alegria da vida cristã nada tem a ver com frequentar um templo. A alegria da vida cristã nada tem a ver com um linguajar, nada tem a ver com uma roupa, com uma indumentária. A alegria da vida cristã tem a ver com viver de forma agradável a Deus, entendendo a vontade de Deus e agradando a Ele. Então é possível desfrutar da alegria da vida cristã. Sabe por que muitas pessoas não conseguem desfrutar de uma vida cristã alegre? Porque ainda não entenderam isso. Colocaram a sua alegria em bens materiais, colocaram a sua alegria na esfera humana, colocaram a sua alegria na perspectiva do homem e deixaram de depositar e receber a verdadeira alegria que só há em Cristo Jesus. Desfrutar de fato dessa alegria descrita pelo salmista é viver de maneira agradável a Deus. Amados, nós vivemos de um mundo entristecido, adoecido. O Brasil é o primeiro país do mundo em ansiedade, o 5º país do mundo em casos de depressão, o 8º país do mundo em casos de suicídio, pois nós não entendemos o que é a verdadeira alegria. Pois se eu deposito a minha alegria nas coisas, se eu deposito a minha alegria no homem, no dinheiro, tudo isso pode passar. Mas quando a minha alegria está depositada na certeza do cuidado de Deus, eu permaneço forte, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Jó, no capítulo 8, verso 20 e 21, diz assim: pois é certo que Deus não rejeita o íntegro e fortalece as mãos, e não fortalece as mãos dos que fazem mal. Mas quanto a você, Ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Amados, a alegria do Senhor é evidenciada na certeza do cuidado. Sabe por quê? Deus continua realizando grandes coisas. Olha o que o verso 3 vai dizer: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amados, é saber o seguinte: a minha alegria está depositada em Deus. E esse Deus não é um ídolo, não é uma imagem. Esse Deus é um Deus que fez grandes coisas na história, é um Deus que está fazendo grandes coisas hoje, e é um Deus que fará grandes coisas até consumar o seu plano na história. Deus é um Deus que faz grandes coisas. A palavra nos garante isso. Desde a antiguidade não se viu
nem com ouvido se percebeu outro Deus além de ti, Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. A certeza de que Deus está realizando grandes coisas, amados, nos faz permanecer felizes, alegres, sólidos na presença. Deus ainda realiza grandes coisas. Isaías 61, verso 10 diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozijar-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs um manto de justiça, o qual o noivo adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva se enfeita com joias. Amados, quando a nossa alegria está na certeza das realizações de Deus, nós deixamos de querer fazer todas as coisas na força do nosso braço, nós deixamos de querer realizar as coisas de acordo com a nossa carne, com a nossa inteligência, e passamos a depender do poder transformador de Deus. Por isso nós podemos, como salmista, declarar: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Quantas coisas Deus fez na sua história? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Você que está conosco na internet, pense aí um pouquinho. Quantas coisas Deus já fez? E esse Deus que fez, continua fazendo e continuará fazendo. Por isso podemos nos manter sólidos nele. Perdemos a alegria no Senhor quando olhamos com os olhos da carne. Por último, nós podemos ter a esperança de um novo tempo pela certeza de que Deus nos dará uma colheita espiritual. Verso 5 e 6, o salmista diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O mais amados que o cativeiro, para o povo de Israel, tenha sido um tempo de juízo, ele também foi um tempo de recolocar as bases. E recolocando as bases, o povo teve a oportunidade de lançar sementes. O povo teve a oportunidade de voltar a ser povo de Deus. E quando nós estudamos a história do povo de Israel, nós vimos que o cativeiro foi a preparação para a vinda do Messias, para a vinda de Cristo. Foi importante para o povo. Foi importante para que o povo estivesse sendo preparado. O cativeiro é a oportunidade. Quanta oportunidade nós temos tido, amados, nesse tempo, de compartilhar a palavra do Senhor nas redes sociais, de levar a mensagem do Evangelho a gente tão distante, que não tínhamos, não conhecíamos e estão conosco cultuando. E como é bom saber que tem gente de muitos lugares, até de outros países, cultuando agora conosco, através de um telefone celular, computador, da internet. Como é bom saber que Deus tem nos permitido lançar sementes em um tempo tão difícil. Por isso que o salmista, sabendo disso, ele vai relatar a colheita, o tempo da colheita espiritual. No cativeiro, precisava lançar sementes. Nesse tempo de cativeiro, lançamos sementes, amados, testemunhando da graça do Senhor, sendo missionários digitais, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus em um ambiente que tem estado a cada dia mais pernicioso, cada dia mais cruel, que são as redes sociais. Talvez se Jesus fosse hoje citar, e me permitam a parafrasear o Senhor Jesus, a palavra que diz: pelo fruto conhecereis. Talvez hoje Jesus dissesse: pelas postagens conhecereis, pelo Instagram os conhecereis, pelo Facebook os conhecereis, pelos Twitter os conhecereis. Mas lá também temos a oportunidade de lançar sementes. Porque quem vive com fé e em obediência a Deus, amados, mesmo em dificuldades, há de ver resultados maravilhosos da sua obra e do seu trabalho. O Senhor não deixa o nosso trabalho em vão. Sabe por quê? Deus nos devolve a alegria do serviço. A colheita espiritual é ter de volta a alegria de servir ao Senhor. E aí o salmista vai dizer o seguinte: olha, aqueles que semeiam com lágrimas, estão trabalhando, sofrendo, eles colherão com alegria. Eles vão voltar com alegria. Eles saíram tristes, mas eles voltarão felizes. E não voltarão de mãos vazias, voltarão com a colheita. E a colheita é abençoada por Deus. Servir ao Senhor, amados,
é algo que deve ser para mim e para você alegre, feliz. E servir a um Deus que temos a certeza do seu cuidado deve nos possibilitar essa alegria ainda maior. É ter novamente a alegria de servir ao Senhor. Há um hino no Cantor Cristão que eu gosto muito que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Há muito tempo não se fala mais de alegria de servir ao Senhor, de alegria de trabalhar para o Senhor, da alegria de se gastar pelo Senhor. Amados, o Senhor deseja nos dar uma colheita espiritual, mas Ele não fará isso se nós não tivermos de fato alegria nele. Pois colher os frutos espirituais que Deus tem para mim e para você nesse tempo, significa se alegrar no Senhor, se alegrar no serviço do Senhor. E o serviço do Senhor aqui, a alegria de trabalhar para o Senhor, é descrita pelo salmista com uma expressão: lançar sementes, semear. Lá em Mateus, nos evangelhos, Marcos 4,14, nos outros evangelhos, Jesus vai contar a parábola do semeador, e Jesus vai dizer o seguinte: o semeador semeia a palavra. Amados, lançar sementes é semear a palavra de Deus no coração daqueles que estão sofrendo. É viver a palavra de Deus, é ser instrumento para orar por aqueles que estão sofrendo. E quantas pessoas estão sofrendo nessa pandemia? Quantas pessoas que nós não conhecíamos, nós oramos e temos orado para que pudessem ser curadas da Covid-19. E quantas foram curadas? Como nos alegramos por isso? Pessoas que a gente nunca viu, pessoas que a gente não conheceu, mas nós oramos por ela. Isso é lançar semente. Isso é levar paz ao coração de quem está angustiado. Salomão vai falar desse lançar de sementes nos Provérbios 11:18, dizendo o seguinte: o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Amados, o maior testemunho que a igreja dá nesse tempo é o testemunho da obediência. A igreja foi obediente quando se pediu que ela fechasse, a igreja fechou sem criar confusão. Infelizmente, tem um bando de inconsequentes intitulados evangélicos arrumando problema nesse tempo de pandemia. Mas o maior semente que a igreja plantou nesse tempo foi a semente do testemunho. Ser pacificador, não criar problema, cumprir as normas de segurança. Foi difícil, está sendo difícil. Andar de máscara é difícil, ver os irmãos cantando de máscara é difícil. Mas quando nós somos retos diante daquilo que precisamos ser, respeitando e honrando as autoridades, orando por elas, pois temos feito isso quase que todos os dias e semanalmente, em pelo menos 2 ou 3 encontros de oração, temos orado pelas autoridades, nos nossos cultos online. Nós estamos semeando com retidão e essa semente vai produzir frutos espirituais. O cumprimento da promessa do Senhor vai nos colocar de volta em um tempo de colheitas espirituais, em um mundo onde só se pensa em lucros materiais. Muitos querem servir ao Senhor na perspectiva de serem abençoados materialmente. Muitos querem viver no serviço do Senhor, ter a alegria do serviço do Senhor na perspectiva de ter essa alegria no âmbito material. E viver um novo tempo com o Senhor é perceber que a maior alegria está no âmbito espiritual, no resultado da transformação que Deus deseja fazer dentro de mim e de você. Deus vai nos promover uma colheita espiritual, devolvendo, amados, para nós o tempo da bênção do Senhor. As bênçãos espirituais são as promessas de Deus para a igreja, para mim e para você. Antes dessas promessas se cumprirem, com certeza teremos trabalhos árduos, como aqueles que saem chorando. Mas nós teremos a volta com alegria. No tempo de trabalho árduo, lágrimas podem surgir, mas as bênçãos serão renovadas pelo Senhor. Renovadas sobre aqueles que estão debaixo da promessa da esperança e da restauração. Jeremias, profetizando sobre a restauração, no capítulo 31, verso 9, diz: voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações, chorando, mas sendo consolados pelo Senhor. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão,
porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Amados, a colheita é uma realidade na vida daqueles que semeiam, na vida de qualquer um. É uma verdade inexorável da palavra de Deus. Aquilo que plantamos, colhemos. Porém, quando sabemos a qualidade da semente que temos lançado, nós não precisamos temer a colheita de frutos podres. Quando semeamos a boa semente do Senhor, os frutos serão abundantes. Quando semeamos a semente da carne, os frutos serão podres. Mas nós precisamos semear, porque a colheita espiritual é a prova da bênção do Senhor, e eu não tenho dúvidas de que Deus dará à igreja dele no tempo futuro uma colheita abundante de vidas sendo rendidas ao Senhor, de pessoas que estão sendo alcançadas nesse tempo de pandemia, estavam isoladas, tristes, e têm ouvido palavras de esperança. Talvez você que nos ouve na noite de hoje, através da transmissão, seja um desses. E aí, o profeta Oséias, capítulo 10, verso 12, diz assim: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos o seu solo não arado, pois é hora de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Amados, quero concluir dizendo, está aqui conosco, e você que nos assiste, que o Senhor está nos trazendo para um novo tempo. Deus está trazendo um novo tempo sobre as nossas vidas. E algumas coisas, amados, de verdade já não são mais como eram antes, essa é uma realidade. Nós não somos mais aquelas pessoas que pararam no dia 15 de março. Nós passamos a perceber que a vida tem um significado muito além do que coisas, do que reuniões, do que agenda. A vida é muito mais importante do que isso. Porém, Deus tem nos colocado em um novo tempo que se apresenta como um tempo de grandes oportunidades espirituais. Como o Senhor Jesus disse, é tempo de olharmos o campo e ver que estão brancos, pronto para a colheita. Por isso eu quero convidar você que nos ouve através da transmissão, você, meu irmão, que está aqui, para perceber o seguinte: é tempo de nós nos apresentarmos ao Senhor como ceifeiros, pedindo a Deus que coloque de fato os sonhos dele em nosso coração, pedindo a Deus que de fato devolva a alegria da vida cristã e que possamos ter o riso do Senhor em nossa boca, para que possamos colher os frutos espirituais de um novo tempo. E para isso precisamos nos apresentar diante do Senhor, pedindo a Deus que traga sobre nós a esperança de viver um novo tempo. Não um tempo baseado na vontade humana, na verdade humana, mas um tempo cheio da presença do Espírito Santo em nossos corações. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Você que está conosco através da internet, talvez você não tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus e deseje desfrutar dessa esperança de uma nova vida. Se você desejar se apresentar ao Senhor na noite de hoje, basta se apresentar nos comentários, dizendo: olha, eu quero na minha vida ao Senhor Jesus. E nós queremos orar por você, pedir ao Senhor que cuide de você. Os irmãos que estão aqui na igreja, coloquem a sua vida diante do Senhor. Coloque os seus sonhos, os seus projetos no altar do Senhor na noite de hoje. Peça a Ele que te devolva a alegria de servir ao Senhor, a alegria de sonhar os sonhos dEle. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, ó Deus, muito obrigado, porque a promessa de um novo tempo é a certeza de que o Senhor estará nos restaurando, mas mais do que isso, estará colocando sonhos, alegria em nosso coração e nos dando, ó Deus, a possibilidade de perceber a Tua mão e a Tua direção. Ó Deus, usa-nos para que o Teu nome seja exaltado. Transforma as nossas vidas. Ó Deus, toma cada irmão que cultua conosco através da internet e abençoa-nos, ó Deus,
para viver uma vida agradável ao Senhor em todo o tempo. Toma cada pedido, cada vida colocada aqui diante do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.